Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nesta sexta-feira, que final de semana vem por aí, hein? Já começa hoje, por sinal, com a final da Copa do Brasil Sub-17 envolvendo o Fluminense e São Paulo. Tem também decisão do título e de quem sobe para a Série A, isso na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um final de semana recheado de grandes jogos na Série A do Brasileirão. E claro, a tão esperada final no Maracanã da Libertadores da América de 2020, hein? Tá bom ou quer mais? Já a gente fala sobre tudo isso, mas o primeiro assunto do dia é Fórmula 1. A F1 anunciou que todas as 23 etapas previstas para o calendário de 2021 terão início com hora cheia, depois de 3 temporadas com as largadas atrasadas em 1 hora e 10 minutos. Em 2018, a Liberty Media, promotora da categoria, havia alterado o tradicional horário de 14 horas, pensando em alavancar as audiências de TV nas Américas. O impacto não foi tão sentido e, com Stefano Domenicali assumindo o cargo de CEO da Fórmula 1, a medida foi revista. Com a alteração, 10 corridas do calendário, todas na Europa, terão início às 10 da manhã pelo horário de Brasília. Já o GP de São Paulo terá a largada às 14 horas. A Fórmula 1 que neste ano então prevê e tentará cumprir o calendário de 23 corridas na temporada. Bora falar de futebol então? Começamos pela Libertadores. Vamos falar de times prováveis para a grande decisão deste sábado no Maracanã. Uma final paulista da Libertadores da América no Rio de Janeiro. Abel Ferreira está a 90 minutos de virar uma lenda no Palmeiras. Chegou há muito pouco tempo e já pode fazer história, ganhando Libertadores e Copa do Brasil. O provável Palmeiras para a final deve ter só uma dúvida do meio para frente: quem entra como titular, Rafael Veiga ou William? O restante do time já é conhecido de cor pelo torcedor. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e aí sim, Rafael Veiga ou William. Rony e Luiz Adriano no ataque palmeirense. Esta sexta-feira, aliás, é dia de reconhecimento do gramado do Maracanã por parte das duas equipes. Do outro lado, se Cuca não promover nenhuma surpresa, o Santos será escalado com John no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Pelé, inclusive, já mandou as boas vibrações para o time do Peixe e disse que gostaria muito de estar no Maracanã, ajudando e incentivando a equipe, mas que dessa vez não será possível. O rei do futebol será representado por membros de sua família no palco da decisão. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Jogam hoje, sexta-feira, para definir o título América e Chapecoense. Tem também briga pela última vaga que resta para subir à primeira divisão. Todos os jogos importantes estão marcados para as 9h30 da noite. O América, que briga pelo título, joga contra o Avaí, que briga pela 4ª vaga para a Série A. O Guarani, que não tem mais nada para fazer na competição, recebe o Juventude, que está neste momento em 4º lugar e depende apenas de si para garantir a sua classificação. O Náutico, que se salvou na última rodada do rebaixamento, joga contra o CSA, que está neste momento em 5º lugar. E a Chapecoense, que está em 2º e briga pelo título, joga contra o Confiança, que só cumpre tabela. Promessa de fortes emoções nesta noite, na 2ª divisão do futebol brasileiro. Lembrando que América, Chape e também o Cuiabá já estão garantidos na primeira divisão de 2021. Da Série B, a gente vai para a Série A, falar sobre os jogos da 33ª rodada, que só começa no domingo, em virtude da final da Libertadores. Às 16 horas, em São Januário, tem Vasco e Bahia. O Coritiba recebe o Grêmio no Couto Pereira e o Atlético Goianiense joga contra o São Paulo, também às 16 horas. Às 17 horas é a vez de Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. O Inter recebe o Bragantino às 18h15 no Beira-Rio. Ceará e Atlético Paranaense jogam às 19 horas no Castelão. E às 8h30 é a vez de Fluminense e Goiás no Newton Santos. Segunda-feira tem Sport e Flamengo na Ilha do Retiro. Às 8 da noite, o Palmeiras joga contra o Botafogo no Allianz Parque na terça
E na quarta-feira é a vez de Santos e Corinthians na Vila Belmiro, às 19 horas. Na tabela, o líder é o Inter com 62 pontos. O Flamengo venceu fora de casa o Grêmio ontem, em jogo atrasado da competição, 4-2, 58 pontos em segundo lugar. O São Paulo em terceiro tem 58 e o Atlético Mineiro foi para quarto com 57. Palmeiras 52 e Grêmio 51 fecham o G6. O Fluminense tem, depois de algumas rodadas, a chance de voltar ao pelotão de elite. Tem 50 pontos, 5 a mais que Ceará, Corinthians e Santos, todos com 45. O Corinthians perdeu por 2-1 para o Bahia, em mais um jogo atrasado, que aconteceu na noite de ontem. Bragantino tem 44, Atléticos Paranaense e Goianiense 42, Vasco 36, Sport, Bahia e Fortaleza tem 35, o último já na zona de rebaixamento. Goiás tem 29, Coritiba 27 e Botafogo 23 pontos, estes três praticamente dando adeus à Série A, rumo à segunda divisão do ano que vem. Por falar em rebaixamento, vamos aos números. Botafogo e Coritiba têm hoje 99% de chance de queda. O Goiás tem 89%, Fortaleza 35%, Bahia e Sport 27% de chance de cair. E o Vasco é quem tem menos chances de ir para a segunda divisão nesta briga. Tem hoje 24% de chances de rebaixamento. E o nosso último assunto hoje é com a garotada do Sub-17, duelo de tricolores. A partida de volta da final da Copa do Brasil Sub-17 entre Fluminense e São Paulo acontece hoje, sexta-feira, às 17h30, no estádio Luso Brasileiro. Vale mais do que um título para o tricolor carioca. Pouco mais de um mês após a conquista do Brasileirão da categoria, a geração dos sonhos de Xerém pode conquistar o torneio mata-mata e, de quebra, levar também o título da Supercopa do Brasil Sub-17, por acumular os 2 torneios nacionais. A conquista desta tríplice coroa seria algo inédito para a categoria de Xerém. O tricolor carioca joga em casa contra o São Paulo e no jogo de ida o placar ficou empatado em 0-0. Uma coisa é certa, um tricolor vai ser campeão da Copa do Brasil Sub-17. Qual deles? Segunda-feira eu te conto, na próxima edição do Papo de Esporte. Ótimo final de semana, segure a emoção e o coração com grandes jogos neste final de semana pelo Brasil afora. Valeu demais, pessoal, até segunda, Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.